Então, qual é a ideia aqui por detrás do TDM, tá? Vamos explicar essa figura aqui 8.6. Eu também tenho N entradas, né? Eu tenho N sinais aqui, M1, M2, MN, né? Que vão precisar ser multiplexados. Só que agora a gente vai utilizar multiplexação no tempo, tá? Então, primeiro, esses sinais eles têm que passar aqui por um buffer. O buffer eles vão somente guardar um pouquinho de dados, né, do que está vindo aqui das fontes, para na hora de fazer o rodízio, né, eu ter dados disponíveis, né, na hora de fazer o rodízio para poder colocar esses dados em cada um dos slots de tempo, tá certo? Então tem aqui uma operação de scan, né? Essa operação de scan ele vai ficar pegando dados de todas as N entradas, né, para colocar justamente nos slots, tá certo? Então a gente tem o que a gente chama de fluxo TDM, que é o TDM stream, quando a gente faz essa operação de scan, tá? E esse fluxo TDM, ele pode depois passar para o modem, né? E ser transmitido. Então, o que é que esse modem aqui está fazendo? Esse modem é necessário quando você está utilizando um sistema de comunicação que precise, que seja um sistema de comunicação que opere com sinais analógicos. Então, o TDM, ele é indicado para sistemas digitais, tá? Os dados aqui originais que eu tô transmitindo, querendo multiplexar, eles são dados digitais, ok? Diferente do FDM, porque o FDM ele poderia ser puramente analógico, assim como ele poderia ser digital também, tá? Eu poderia estar transmitindo dados digitais lá, mas aqui no TDM não. O TDM, a fonte dele é primariamente digital, então esses sinais aqui são digitais, né? Mas eu ainda posso fazer uma transformação para um sinal analógico no final, caso o meu meio de transmissão me peça isso, tá bom? Então, por exemplo, eu posso usar TDM associado com uma modulação analógica para transmitir dados digitais, utilizando aqueles esquemas que a gente viu na primeira unidade, que é o ASK, o FSK, o PSK. Então, essas modulações digitais, de digital para analógico, podem ser feitas aqui nessa última etapa aqui. Mas a gente não está muito preocupado com isso aqui, né? Eu quero mostrar para vocês como que o TDM funcionaria na parte de multiplexação mesmo, tá? Então vejam aqui, ó, que tem como é que esses frames TDM são formados, né? Eu tenho aqui o frame que eu falei para vocês que é o quadro. Ele é formado por N slots, tá? O time slot ele pode estar vazio ou pode estar ocupado. Tudo isso vai depender se existe dados ou não para serem transmitidos, tá? Então, se não tiver nada na fonte M1, né, esse buffer aqui vai estar vazio, tá? Então, o slot que estaria dedicado aqui para o M1, que seria esse 1 aqui, por exemplo, ele não vai carregar nenhum dado, tá certo? Ele vai estar vazio. Então isso é uma característica do TDM síncrono que ele é uma ineficiência dele, né? Ele vai estar ali um espaço reservado para ele, um recurso alocado, que é aquele slot de tempo, mas pode ser que ele não seja utilizado, que ele fique vazio, né? Então isso não é tão bom, né? Então tem lá os slots de 1, 2 até N, tá? E aí depois que termina o meu quadro, né, eu faço um rodízio, né, e volto a transmitir
o primeiro slot, ok? Depois 2 até o slot N, assim por diante. Isso aqui são os frames TDM. Então, no lado do receptor, o que é que precisa ser feito? Né? Tem uma etapa de demodulação, né? Se eu utilizei um modem aqui no transmissor, né, para levar esse sinal para uma frequência de operação de uma portadora, né, eu tenho que deslocar de volta, né, esse meu sinal no domínio da frequência para a banda base. Né? Assim como foi feito lá no FDM, né, naquela última etapa de modulação, né, o TDM também pode ter essa última etapa de modulação. Né? Só que no receptor eu preciso trazer isso de volta para a minha banda base, né, próxima da minha frequência do zero, e aí eu recupero o meu stream TDM, só que aquele stream é como se fosse o sinal composto, né, que está misturado todas as fontes. Eu preciso fazer uma operação de scan de novo, né, para recuperar os meus sinais, né, independentes, os meus sinais isolados. Né? Aí tem aquela etapazinha final aqui do buffer, assim como foi feito no transmissor, né? Eu posso bufferizar aqui um pouquinho e aí eu recupero os meus sinais. Então vamos ver através de um exemplo como é que a gente poderia fazer isso. Vamos ver se tem exemplo aqui. Aqui é mostrando como é que você pode associar o TDM a um protocolo de controle de enlace, né? Ele dá o exemplo aqui do HDLC, né? Que é um protocolo de controle de enlace, e como é que ele pode ser associado ao TDM. Aqui ele fala de duas técnicas do TDM, né? Que é o framing e o pulse stuffing, certo? Que é para fazer alguns ajustes no sinal TDM para você regularizar a questão da taxa de transmissão, né? E para fazer a parte de sincronismo também. Então são mais detalhes técnicos. E aí tem esse exemplo 8.3 que eu queria trazer para vocês. Só um minutinho. Então esse exemplo 8.3 ele vai estar mostrando aqui na figura 8.8, tá? Tá tudo ok com a minha tela aí? Então vamos lá. Podemos seguir, pessoal? Tá tudo ok? Vou de novo, professor. Travou de novo? Opa, voltou agora. A tela do livro tá aparecendo? Sim, Beleza. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu tenho um esquema de TDM, né, que vai ser usado para multiplexar fontes que são tanto digitais como analógicas. Tá? Eu tenho a fonte 1, que é um sinal analógico, com a largura de banda de 2 kHz. Eu tenho a fonte 2, que é sinal analógico de 4 kHz, fonte 3, sinal analógico de 2 kHz de novo, e tenho as fontes de 4 a 11, que são 8 fontes, né, que são digitais, né, cada uma com a taxa de transmissão de 7.200 bits por segundo. Okay? Então, vocês vejam aqui que o TDM, como eu comentei para vocês, os dados, né, eles precisam estar digitalizados. Porque quando eu for montar o sinal composto do TDM, que é aquele TDM stream lá,
o que tem que estar lá dentro são bits, tá certo? Não tem TDM de sinais, de dados analógicos. Não faz sentido, certo? Eu tenho que colocar bits dentro dos slots e dentro dos quadros, tá? Mas isso não me impede de eu ter uma fonte de dados que seja analógica e eu digitalizar essa fonte, tá? Então, se eu precisar transmitir através de TDM, né, dados que sejam analógicos, primeiro eu tenho que digitalizar eles, transformar para bits, né? Aí eu faço o esquema de multiplexação TDM, né? Multiplexo aquilo tudo, né? E lá na ponta, lá no receptor, lá no final, quando eu receber todos esses bits, eu posso depois, se eu quiser, né, transformar esses bits de volta para um sinal analógico, né? Para recuperar o sinal analógico que tinha sido transmitido lá no transmissor. Então, para fazer essa digitalização, a gente vai usar o PCM. Tá? PCM é uma técnica que a gente estudou na unidade 2, né, em camada física, que é justamente você pega um dado analógico e transforma isso, né, para um sinal digital, né, uma sequência de bits, né, que podem ser transmitidas de forma digital, tá certo? E aí, se vocês se lembrarem, né, lá na unidade passada de camada física, o PCM, ele tinha três etapas que necessitavam ser feitas, tá? Uma primeira etapa, é a parte de amostragem, e aí a gente tem que levar em consideração o teorema da amostragem de Nyquist, né, que diz que uma frequência de amostragem ideal, né, ela tem que ser duas vezes, né, maior do que a maior frequência componente daquele sinal que eu estou querendo digitalizar. Então, se o meu, vamos supor que seja um sinal de voz, que é um sinal analógico, eu quero digitalizar ele. A gente viu que a largura de banda do sinal de voz vai de 0 a 4 kHz. Então, qual é a maior frequência do sinal de voz? 4 kHz. Depois, de acordo com o teorema da amostragem, né, para fazer o teorema da amostragem de Nyquist, né, para fazer o PCM, a primeira etapa do PCM, que frequência de amostragem eu tenho que utilizar? O dobro da maior frequência do sinal de voz. Então, 2 vezes 4 kHz, eu tenho que ter 8 kHz, né, de frequência de amostragem. Ok? Então, no nosso exemplo, ele diz aqui, ó, para as fontes 1 e 3, qual é a largura de banda das fontes 1 e 3? 2 kHz. Tá? Então, a frequência de amostragem para essas fontes precisa ser de 4 kHz, o dobro. Tá? Então, são 4.000, né? 4 kHz, 4.000 amostras por segundo. Ok? Eu preciso ter essa taxa de amostragem de 4.000 amostras por segundo das fontes 1 e fonte 3. Ok? E na fonte 2, qual é a taxa de amostragem que eu preciso? 8.000 amostras por segundo, porque na fonte 2 a largura de banda é de 4 kHz. Ok? Então ele diz aqui, 4.000 amostras por segundo para as fontes 1 e 3 e 8.000 amostras por segundo para a fonte 2. Certo? Isso eu faço a primeira etapa do PCM. Né? A segunda etapa do PCM é o quê? A etapa de quantização. Né? A quantização eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas amostras que eu tirei do meu sinal analógico e vou arredondar elas para números inteiros, tá certo? Então eu faço esse arredondamento, isso é a minha etapa de quantização, né? E a terceira etapa é a de digitalização, né? É que eu vou pegar esses números inteiros
que foram arredondados na etapa anterior e vou transformar eles para bits, né, para uma sequência de bits. E aí, nessa etapa de digitalização, eu tenho que indicar, né, eu tenho que determinar quantos bits eu vou utilizar em cada amostra. Se vão ser 4 bits por amostra, se vão ser 8 bits por amostra, 16, etc. Quanto mais bits eu utilizar nessa minha terceira etapa de digitalização, menor vai ser o meu erro, né, da minha digitalização. Vou ser mais preciso, né, na representação do meu sinal, certo? Mas aí ele também ele vai gerar mais bits no final e aí vai acabar tendo que transmitir mais bits também. No nosso exemplo 8.3 aqui, ele está dizendo que vai utilizar 4 bits nessa etapa de digitalização, ok? 4 bits por amostra. Para essas fontes analógicas, tá? Para a fonte digital eu não preciso digitalizar, ela já vem digitalizada, né? Aí ele diz aqui, ó, por conveniência, essas 3 fontes, que são as analógicas, né, serão multiplexadas primeiro como uma unidade, tá? Então, ele pega uma taxa de scan de 4 kHz, né, que é igual a, as, a frequência de amostragem que eu tinha utilizado para as fontes 1 e 3, né? E aí, para 4 kHz, se o meu scan for de 4 kHz, que é esse scan bem aqui, ó, aqui está a fonte 1, né, de 2 kHz, a fonte 3 é igual à fonte 1, de 2 kHz, e tem a fonte 4, né? Então, eu primeiro preciso fazer esse scan aqui para pegar para fazer a amostragem, tá certo? Se eu considerar esse scan de 4 kHz, que é justamente o dobro dessas duas aqui, né? Eu pego uma amostra a a cada segundo, eu pego 4.000 amostras desse cara, pego 4.000 amostras desse aqui, né? E esse aqui eu preciso pegar 8.000 amostras. Então, nessa rodada aqui que eu passo por ele, eu pego duas amostras, né? Então, duas amostras a cada rodada de 4 kHz, né? Eu pego no final 8.000 amostras, né? Então, pego 8.000 daqui, pego 4.000 daqui, pego 4.000 daqui. Então, 4 mais 8 mais 4 dá 16. Então, ao final dessa operação de scan e de amostragem, eu tenho 16.000 amostras por segundo. Tá? Dessas 16.000 amostras por segundo, eu preciso fazer a digitalização delas, né? Como eu disse no exemplo lá, que cada amostra vai ser representada por 4 bits, então 16 vezes 4 dá 64, né? Então, na saída aqui, eu tenho um sinal PCM, né? Que também já é TDM, porque ele já está multiplexando aqui 3 fontes, né? De 64 kbps, ok? Então, essa é ao mesmo tempo eu fiz o PCM e fiz o TDM, isso me deu um stream de TDM aqui com uma taxa de transmissão de 64 kbps. Só que eu tenho as outras fontes também para multiplexar, certo? Eu tenho a fonte que vai da fonte 4 até a fonte 11. E aí vamos ver o que é que ele fala aqui da fonte 4 até a fonte 11. Para as fontes digitais, a técnica de pulse stuffing é usada para aumentar a taxa de cada fonte para a taxa de 8 kbps. Deixa eu ver por que ele subiu para 8. É porque a taxa original dele é 7.2 kbps, a taxa das fontes, tá?
Mas no meu sinal composto que eu fiz lá das fontes analógicas, não deu 64 kbps, né? Então é interessante eu fazer um pulse stuffing e aumentar essa minha taxa de 7.2 para 8, porque 8 é múltiplo de 64, tá certo? Então, para fazer o TDM síncrono, eu preciso que as fontes que vão ser multiplexadas, elas sejam múltiplas uma das outras, a taxa de transmissão, tá? Então, o Pulse Stuffing, ele vai adicionar bits a mais no meu sinal, né, para aumentar a taxa de transmissão de 7.2K para 8K, né? Mas esses bits, eles não vão ser confundidos com os bits de informação da minha fonte, tá certo? Eu vou adicionar bits extras em pontos específicos do meu sinal, de forma que no meu receptor eu consiga retirar de volta esses bits, e aí não vai confundir com o meu sinal original. Então, eu elevo a taxa de transmissão de cada uma das fontes para 8K bps, tá? E como tem 8 fontes, que é da 4 até a 11, né? Cada uma com 8 kbps, então 8 vezes 8. Quando eu fizer a minha operação de scan, isso vai me dar 8 vezes 8 é 64. Então, eu tenho 64 kilobits por segundo vindo das minhas fontes digitais e tenho 64 kilobits por segundo vindo das minhas fontes analógicas. Então, quando eu faço o scan operation, né, para fazer o meu sinal TDM de saída, o meu sinal TDM de saída ele tem que ter o dobro dessa taxa, né, que é 64 daqui com 64 vindo dessas aqui. Então ele tem que a minha saída ele tem uma taxa de transmissão de 128, tá? E aí ele tem ele tem um comentáriozinho final aqui no exemplo que ele diz o seguinte: se a gente considerar um frame TDM, né, que tenha 32 bits, ou seja, se os meus slots, certo, que eu coloco dentro do frame TDM, se eles somam 32 bits e depois eu fico fazendo ciclos de 32 bits, porque os frames eles vão se repetindo. Vocês se lembram? Deixa eu voltar aqui na figura. Tá aqui, ó. O frame ele é subdividido em n slots, depois ele começa a se repetir, né? Então no exemplo que ele está trazendo ali no livro, esse frame, o tamanho completo dele é de 32 bits, tá? Mas ele nem entra no detalhe de dizer quantos slots tem, tá? Podia ser quatro slots onde você pode botar 8 bits cada um deles, entendeu? Ou poderia ser 32 slots com 1 bit cada um. Ele não diz quantos slots vão ter no frame. Ele só diz que o frame total vão ter 32 bits, certo? E que esses 32 bits eles vão ficar se repetindo. No próximo ciclo vão ser mais 32 bits e etc. Tá? Então, se você tiver um frame de 32 bits, como é que você vai dividir, né? Como é que você vai colocar os bits ali dentro? Como é que vai ser a divisão entre as fontes, né? Ele diz aqui que vão ter 16 bits PCM vindos das fontes analógicas, certo? E 2 bits para cada um das 8 fontes digitais, tá? Porque no meu sinal composto eu não tenho uma taxa de transmissão de 128 kbps, só que metade dessa taxa vem das fontes analógicas, 64 kbps. E a outra metade vem das 8 fontes digitais. Então, se eu tenho 32 bits, né, no meu frame, metade desses 32 bits, no caso 16 bits, viriam das minhas fontes analógicas
vindos aqui com aquela proporção que a gente tinha determinado aqui, né? 16, e aqui são 16 bits, 4 bits viria da fonte 2, 2 bits da fonte 1, 2 bits da fonte 3, né? Isso dá 16 bits, daria metade do meu frame. A outra metade do frame, que são 16 bits, viriam dessas fontes. Como eu tenho 8 fontes, né, seriam 2 bits dessa primeira fonte, 2 bits dessa outra e assim por diante. E assim eu monto o meu frame de 32 bits. Aí vocês podem perguntar, professor, e se fosse um frame de 64 bits? A mesma coisa, só que você só tem que considerar as proporções corretas, tá certo? Mas você ia pegar bits, uma quantidade correta de bits das fontes analógicas que tinham sido digitalizadas, e você pega a quantidade correta de bits vindo das fontes digitais. E assim você consegue montar, né, o teu frame, né, com os slots lá dentro e com os bits dentro dos slots. E aí você vai transmitindo e vai fazendo esse rodízio, né, e dessa forma você faz o TDM, ok?